Hoje nós estamos aqui para mais um Transportando Inovação, depois de um hiato de um ano praticamente. Nós estamos aqui com Suzana Sonsin, CEO da Inovexp. Suzana, tudo bem? Tudo jóia, saudades, né, de bater um papo oficial, né? Muito bom te receber aqui. A gente estava numa conversa de bastidores antes e você estava contando para a gente, né, o que mudou desde a última conversa que a gente teve para cá, né? Seria legal se você pudesse compartilhar com nossos telespectadores como é que está esse cenário, quais foram os avanços, quais são as novidades, enfim. Você sabe que mudou muita coisa, né? Assim, a gente vinha numa sequência de conversas aqui no Transportando Inovação, falando da necessidade das pessoas, né, das empresas, olharem para a transformação digital, para esse ponto de inovação com muito cuidado, com muito carinho, porque ia, né, realmente gerar um impacto importante nas empresas, era um caminho sem volta. E hoje, Leiliane, o que eu consigo trazer de novidade para vocês é assim, que as coisas avançaram, né? Assim, talvez não numa velocidade tão rápida como a gente espera, né? Mas assim, eu acho que diante do formato, né, das características do segmento tradicional, familiar, né, todo esse contexto, eu acho que a gente vem evoluindo sim. As empresas elas estão investindo, né, de certa forma nesse tema, e a gente consegue já perceber algumas movimentações bem interessantes no setor, tanto para o lado das empresas, como também a gente percebe os impactos dos caminhoneiros, dos autônomos, né, de todo o ecossistema, dos embarcadores, em conexão com as transportadoras. Então, a gente vê uma evolução nesse sentido, sim. Isso é um ponto bem legal aí que a gente tem que comemorar, né? Em alguns momentos eu falava que a gente estava no fim da fila, agora a gente já está se movimentando, né? Então, isso é bem importante. As empresas, elas têm investido em inovação e se elas têm investido, elas estão conseguindo traduzir esses investimentos em resultados concretos, Suzana? Esse é um ponto, se a gente tivesse que colocar numa escala, né, numa régua, então imagina que a gente estivesse ali, a gente não está na inércia, a gente já se movimenta, mas hoje o grande desafio é transformar os dados em resultado. Então, todo mundo tem muita informação, muitos dados, né? A gente escuta muito dizer, né, que o dado é o ouro do momento, né? Mas precisa tomar bastante cuidado, porque muito dado sem utilizar também, né? Utilizando da maneira incorreta também não vai trazer resultado esperado para as empresas. Então, assim, o resultado é algo que a gente ainda está trabalhando bastante, então, indicadores, como é que a gente consegue prever coisas, né? Como é que a gente consegue evoluir nesse sentido, buscando eficiência, reduzindo o custo, né? Fazendo rotas melhores. Então, todo esse cenário, ele começa a ter uma movimentação, haja visto a quantidade, gente, talvez vocês também tenham essa informação, a quantidade de startups, de empresas de tecnologia focada em transporte e logística, assim, cresceu muito, não só no Brasil, como fora do Brasil, mas a gente tem uma evolução muito grande nesse sentido. Então, por que isso? Porque tem demanda, né? As empresas enxergam valor, porém, internamente, quando a gente olha nas empresas, ainda tem essa movimentação de que a gente precisa melhorar a questão de transformar todos esses dados em resultados. Então, acho que é o próximo nível aí, o próximo degrau aí na nossa escada. Suzana, tem uma questão bastante, que está pegando bastante no setor, né, que são mudanças que o Supremo Tribunal Federal determinou na Lei do Descanso, né, na Lei 13.103, e as empresas estão muito preocupadas com aumento de custo e redução do rendimento do trabalho do motorista com essa decisão do Supremo. Você acha que o que a inovação pode agregar nessa questão, nesse cenário? Eu acho assim, né, que a inovação, ou todo esse processo de digitalização, toda essa movimentação,
o que ela traz de benefício para uma situação como essa, uma situação inesperada, né? Então, estava todo mundo trabalhando de uma certa forma, e aí vem essa notícia, essa surpresa aí, né? Que deu uma tumultuada bem grande no segmento. O que a gente pode, empresas que estão num nível um pouco mais elevado em relação às suas ferramentas, aos seus sistemas, aos seus processos, que vêm, né, de acordo com a evolução da inovação, elas conseguem ter decisões mais rápidas, atitudes mais rápidas, né? Então, o que eu tenho visto na prática é, assim, várias transportadoras realmente recalculando todo o seu plano, né? Agora a gente tem que ter a questão do descanso, quanto é que isso vai trazer para mim de novas necessidades, com novas contratações e custo, e eu tenho um contrato fechado, uma série de coisas. Então, toda essa equação, ela poderia ser mais ágil, poderia ser mais eficiente, se a gente já tivesse ali, né, eu sempre brinco, né, com o cockpit ali, né, com o painel de controle de dados ali mais apurado. Isso ajudaria bastante. E o que eu vi na prática, e com certeza vocês também ouviram muito, muitos dias de muito trabalho, de todo mundo envolvido para tudo. Então, todos os projetos, tudo que estava acontecendo numa certa evolução, deu uma travada em função de que para tudo, porque a gente teve que mexer nos pilares básicos, né? Que é assim, eu tenho que ter motorista para entregar todo o tempo, e eu já tenho um contrato, eu tenho um acordo do outro lado. Então, eu vi isso na prática, né, no sentido de que as que estavam um pouco mais à frente, elas conseguiram, sim, se beneficiar do que quem está realmente aquém ainda de seus processos, das suas ferramentas, né? O que tem muito no setor também é muita coisa fragmentada, né? Eles começam a fazer uma ação de inovação aqui, mas que não conversa com outra área. Às vezes, outro dia a gente estava numa empresa que eles tinham praticamente duas ferramentas que faziam a mesma coisa, só que de setores diferentes. Então, não se conversam, assim, a comunicação nesse sentido não é boa, não flui, e aí acaba gerando desperdício de tempo, dinheiro e eficiência, né? Então, mas eu acho que é nítido para mim que algumas empresas mais à frente na inovação, elas conseguem ter um benefício nesse sentido, sim. Então, à medida que isso vai evoluindo, essa onda vai aumentando, as coisas vão ficando mais práticas, até para a gente poder argumentar, né, contra-argumentar, né, a gente viu várias indas e vindas aí, né, do Congresso, uma série de movimentações, talvez a gente poderia ter sido até mais rápido nesse tema, né. Para quem está atrasado nesse processo, qual a orientação que você dá, que de repente a empresa acorda que ela precisa inovar, para que não saia atirando para todos os lados, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, justamente por agora tem tantas opções, primeiro, você olhar internamente, então, assim, tentar juntar todas as suas iniciativas, né, de inovação, ou que vocês consideram, né, que a empresa considera como inovadora, colocar tudo aquilo juntos e realmente priorizar ali entre a estratégia, então isso tem que subir lá para a estratégia da empresa, né, e aí, a partir desse momento, onde você vai ter um mapa, onde você vai conseguir ver o que realmente, por onde que nós vamos começar e o que realmente vai trazer mais retorno, aí sim a minha sugestão é começar a olhar mercado, uma ferramenta, alguma coisa que vai ajudar nesse sentido. O que a gente tem se deparado também, as empresas, em geral, elas às vezes não têm muito apetite, né? Às vezes até por condição, por tamanho, a gente sabe que do nosso cenário, 10% são grandes empresas, né? Mas a maioria são pequenas empresas. E a gente aqui na Inove também tem trabalhado muito forte num pool de empresas para resolver determinados desafios, porque aí você acaba barateando, né? Então a gente tem algumas formas de fazer isso de uma maneira cooperada ali em alguns, sempre protegendo, claro, né, as questões competitivas de cada um, né, sempre bom dizer isso, mas, assim, esse investimento, ele pode ser compartilhado também, isso é um grande ponto positivo quando a gente vai para início de inovação, até para você validar, muitas
não optam por fazer um investimento num time, alguma coisa assim. Elas podem se beneficiar desses modelos também de apoio entre empresas, porque o custo acaba sendo mais interessante e o resultado mais efetivo, né? Então, a minha sugestão é essa. Nelson Bortolin, repórter da revista Carga Pesada, muito obrigada pela sua presença. Suzana, como sempre, muito bem-vinda e vamos para o próximo episódio do Transportando Inovação. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês, compartilhando, e sempre a gente aprende muito, né? Troca várias experiências, e eu acho que é super importante esse canal, essa abertura, essa troca aqui nossa. Muito obrigada, viu? Conte comigo.